Oi, gente, tudo bem com vocês? Aprovar aqui iniciar novamente mais uma aula com os alunos do segundo ano. Novamente a gente vai trabalhar sobre revisão, né? Provar introduzir aí com vocês um conteúdo novo para os alunos do segundo ano. Nosso livro de ciências já foi concluído, mas é muito interessante que a gente tenha contato com outros conteúdos referentes à ciência. E hoje a Pro trouxe aí para vocês um conteúdo super interessante que a gente vai falar sobre os tipos de solo existente na nossa Terra, né? No nosso planeta. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o solo. Então, a Pro trouxe aí uma imagem para vocês que representam essa definição e digo para vocês que solo é a camada superficial da Terra. Ela é formada por minerais e matérias orgânicas que vêm da decomposição dos animais e vegetais. O que ele quis dizer com isso? Então, um animal morre e fica ali em cima da terra, o que acontece? Ele vai se decompor, né? Ele vai ao longo do tempo deixando de existir e vai se decompondo e entrando em contato e se fundindo com o solo. A mesma coisa acontece com as plantas quando morrem ou quando perdem suas folhas. Então o solo ele é formado justamente pelos minerais que já existem no solo e também pelos restos desses animais e dessas plantas que morrem e ficam no solo. Elas servem como fonte de nutriente para as plantas e é um importante elemento na produção agrícola, pois é a partir dele que o homem produz boa parte dos alimentos. Então, essa decomposição, tanto das plantas como dos animais, tem um papel importantíssimo para a revitalização das plantas e dos animais que restaram. Porque quando eles se decompõem, eles viram adubos no solo e ajudam as outras plantas a se desenvolverem. Então, os animais herbívoros, aqueles que só comem plantas, vão se beneficiar disso, como também os animais carnívoros, porque os carnívoros vão comer os herbívoros, que precisam comer as plantas. Então, o solo é importante porque justamente fornece alimentos. Nessa cadeia alimentar, o solo tem aí um papel importante, tanto para os animais, como para as plantas, como para nós pessoas, porque o solo também tem um papel importante na vida das pessoas. Então, vamos aí descobrir que papel é esse. Só que os solos que compõem o nosso planeta, não são todos do mesmo jeito. Existem solos que são próprios para que a gente plante, existem solos que são extremamente pobres, quer dizer, eles nunca vão nascer plantas, principalmente não podem ser utilizados na agricultura. Então a Progil vai trazer para vocês alguns tipos de solo que existem no planeta Terra. Então, é bom que todo mundo fique bem atento a tudo isso que a Pro vai estar falando agora. Então, o primeiro tipinho aí é a gente descobrir como eles são divididos. Então, o solo pode ser dividido em 4 tipos: arenosos, argilosos, humosos e calcários. Para compreender melhor a função de cada um, é importante conhecer mais sobre eles. Vamos falar aí do primeiro solo, que é o solo arenoso. O solo arenoso tem uma grande quantidade de areia, ele é pobre em nutrientes, é considerado um solo de ótima infiltração, ou seja, absorve muito a água e por isso não é ideal para a prática agrária. Esse solo não é próprio para o cultivo. Então, esse tipo de solo, que tem muita areia presente nela, não é bom para que a gente plante. Por quê, gente? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que, quando chove, essa areia, ela absorve muita água, né? Ela se infiltra muito dentro do solo, e aí a gente vai encharcar demais as plantas que não vão conseguir sobreviver. Fora isso, esse solo, além de absorver demais a água, ele também não tem nutrientes que são importantes para o desenvolvimento da planta. A gente sabe que os nutrientes são utilizados pela planta no processo da fotossíntese, que é quando ele fabrica o próprio alimento.
Então, aquele solo da beira do mar ou aquele solo que tem areia demais, por mais que a gente tente cultivar plantas naquele solo, isso não vai acontecer por causa de duas características. Quando a gente molha a planta, ela infiltra muita água, encharca demais, e também naquele ambiente, naquele solo, não vai ser encontrados os nutrientes necessários para esse desenvolvimento dela. Então, solos arenosos não são solos próprios para o cultivo agrário. Vamos aí falar do outro. Agora a gente vai falar sobre os solos argilosos. Esse tipo de solo contém uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola, pois após ser molhado, ele absorve a água, torna-se mais arejado e isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. Olha aí. O contrário do solo arenoso. O solo argiloso, que é aquele que contém uma grande quantidade de barro, é um solo próprio para cultivo, porque nele existe uma grande incidência de nutrientes. Então, é um solo rico em nutrientes. Se é rico em nutrientes, permite que as plantas consigam se desenvolver de forma satisfatória. Vamos falar agora sobre o solo humoso. Ele também é conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes devido à grande quantidade orgânica, sendo assim bastante fértil. Por isso, ele é muito utilizado na agricultura. Então, se vocês perguntassem para mim qual é o melhor solo para o plantio, eu ia dizer com certeza que é o solo humoso, porque nele existe uma grande quantidade de adubo. Lembra lá do início da nossa aula que a Prof falou até sobre a questão da decomposição? Então, esse tipo de solo tem presente aí muitos elementos de decomposição de plantas e de animais, o que torna ele um solo muito fértil. E se ele é um solo muito fértil, significa que tudo que a gente plante nesse tipo de solo, chamado de humoso, porque tem humus, ele é um solo que dá tudo. Plantou nesse tipo de solo, vai colher uma produção muito satisfatória. Então, a gente já viu aqui o arenoso, que é pobre em nutrientes e contém uma grande quantidade de absorção de água. A gente já viu aqui o argiloso, que é rico em nutrientes e que também pode ser usado para a plantação, porque absorve a água de forma satisfatória. Vimos aqui também o humoso, que é o melhor solo utilizado para o plantio, pois é considerado o solo mais fértil existente no nosso planeta. Mas ainda precisamos falar aí que existe o solo existe ainda aí o solo calcário, que é aquele que tem uma grande quantidade de pedra. Ele não aparece para vocês aí, mas é um solo também muito pobre. Ele não permite o desenvolvimento da planta, simplesmente por quê? Porque as pedras não deixam com que as raízes se desenvolvam. A Pro aqui agora vai passar para vocês a atividadezinha que vai para casa, uma atividade de revisão, como sempre a Pro vai colocar aí no caderno, lá no grupo da escola, para vocês copiarem no caderno de vocês de ciências. Conteúdo falando hoje sobre os tipos de solo existentes no nosso planeta. A gente já sabe aí da importância que ele tem. O solo tem uma importância muito grande para as plantas, para os animais e também para os seres humanos, visto que a partir do solo a gente constrói a nossa moradia, a gente cultiva alimentos que a gente utiliza no consumo próprio de cada um. Então vamos ficar por aqui, beijo e até a próxima aula.